Pegue sua Bíblia e abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse aion, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu dar uma rápida introdução sobre o mundo em que a gente vive hoje. As coisas estão estranhas, não é? Falar que nós estaríamos vivendo tudo que nós estamos vivendo há cerca de 20 anos atrás, 15 anos que sejam. O mundo está em franco movimento, existe uma transformação em curso. As gerações se sobrepõem. Eu sou da geração X e vieram os millennials, a geração Y. Depois da geração Z já estamos na geração Alpha. E as coisas estão acontecendo muito rápido. O espírito do tempo, aquilo que os alemães chamavam do espírito do tempo, o Zeitgeist, hoje é definido como a pós-modernidade, que afirma que não existe uma metanarrativa, que não existe transcendência, apenas imanência, que não existe verdade absoluta. Esse espírito do tempo é baseado numa filosofia nihilista, que desvaloriza a fé, a verdade, a moral, os limites, desconstrói a linguagem. Daí toda essa confusão, essa reinvenção do vocabulário, essa desconstrução da estrutura e das categorias. Resultado disso é o rastro do aumento de suicídios, depressão, desesperança. A primeira vez que essa expressão pós-modernidade foi usada, que nós temos notícia, foi usada justamente na França, em 1979. Não poderia ser diferente, né? E a pós-modernidade é definida pelo desencanto social, por essa decepção com a realidade. Um pós-modernista raiz, ele é desiludido, desesperançoso. Quando se fala do futuro, é como se ele não estivesse nem aí para a vida. Nessa visão, todos nós somos órfãos, sendo guiados por forças do destino, forças aleatórias, forças inanimadas, forças invisíveis. E isso é uma religião, acredite. Só que uma religião secular, uma religião política. Então, se não há uma grande narrativa, não existe propósito, a vida não tem sentido, nada é real, não há um Criador, e se não há Criador, não há distinção entre humano e animal. Ou seja, não tem distinção entre vivo e não vivo, masculino ou feminino, bem ou mal. Isso diminui a santidade da vida humana, o valor que é dado a cada ser humano. Essa desvalorização leva ao assassinato, ao aborto. Fica fácil você matar um embrião e não uma vida, né? Nessa redefinição da linguagem, vida, se for uma célula, uma molécula, qualquer coisa microbiologicamente que possa ser expressa, é vida em Marte. Mas um embrião no útero de uma mulher não é vida na Terra. Salve os filhotes da tartaruga e mate os bebês com 9 meses. Então nós temos a vida humana colocada em relativismo quando a escravidão, o abuso, a violência, os maus tratos são um expediente necessário às vezes. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Diz a Bíblia que o homem foi criado à sua imagem, a imagem de Deus o fez. E é o cristianismo e não o budismo ou o islamismo ou todos os outros ismos, o marxismo, que fundamentou a existência humana como importante. Amar o teu vizinho como a si mesmo é dizer que o seu vizinho, cada vida conta, cada pessoa é importante, inclusive aqueles que não nasceram. E se não há Deus e não há um propósito transcendente, não há conceito de bem versus o mal.
não é essa guerra épica, porque num mundo sem moralidade, onde a moralidade é subjetiva, baseada nas opiniões e construções daqueles que estão no poder, porque a verdade não existe, é uma construção social, então eu posso redefinir o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma família, o que é a sociedade. Eu posso redefinir tudo através da linguagem. E assim governos totalitários surgem, emergem, como em todo coletivismo, e usurpam os direitos da liberdade individual, humana, com o slogan de que nós somos todos 200 milhões de pequenos ditadores. Alguns não sabem de nada, né, que a gente está falando. Muito obrigado. Eu quero, no entanto, trazer para você, diante desse contexto, dessa realidade tão relativista, que a crítica que nós temos a fazer é que o mundo não vai mudar enquanto o cristão médio for igual ao sujeito sem Jesus lá fora. Enquanto nós não formos o sal, a luz do mundo. E a segunda afirmação essa noite é que apenas uma pequena minoria pode mudar o mundo inteiro. Você conhece o princípio de Pareto: 20% faz o que 80% não faz. 20% dos dízimos e das ofertas dessa igreja 80% vem de 20% das pessoas. 80% de todos os esforços que são dados missionariamente vem de 20% dos cristãos. Então, nós não precisamos ser maioria, nós só precisamos ser engajados. Nós só precisamos de gente que tem a pele no jogo. E ao longo das Escrituras e dos ensinamentos dos pais da igreja, há um tema recorrente de que um remanescente santo preserva a sociedade da decadência moral e do julgamento divino. Esse conceito de que um pequeno grupo de indivíduos juntos pode atuar como um preservador, tem raízes na cultura judaica, continua no Novo Testamento e permeia toda a história da igreja cristã. A presença de homens e mulheres santos que servem como preservadores de Deus em um mundo pecaminoso. Existe uma antiga crença judaica de que existem indivíduos justos em qualquer momento, cuja presença deles no mundo o preserva da destruição. Eu vou lhe mostrar isso biblicamente. Essa crença encontra raízes na tradição rabínica que fala dos Lamedes Vaviniques, que é chamado de os justos escondidos, que servem como um escudo espiritual para o mundo, em cada cidade, em cada país. A sociedade não vai ao colapso por conta dessa gente que às vezes é invisível, muitas vezes invisível. E mesmo que esses indivíduos sejam invisíveis, desconhecidos da sociedade, sua fidelidade a Deus impede o julgamento divino. Esse conceito é paralelo à intercessão de Abraão em relação a Sodoma, em Gênesis capítulo 18. Veja o princípio. Abraão aborda Deus, implora a Deus que não destrua a cidade de Sodoma se um certo número de justos for encontrado. E ele começa com 50, ele diz: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, tu vais destruir a cidade com eles lá? Abraão negocia para reduzir até que chegue em 10. E se houver 10 justos? E Deus diz: se tiverem 10, eu prometo poupar a cidade por causa deles. Veja o princípio de um remanescente que faz com que o juízo seja parado. Um grupo. Infelizmente ou felizmente, não havia 10 justos em Sodoma, e por isso a cidade foi para o saco. Deus destrói Sodoma. Mas o princípio está claro. Essa disposição da divindade em estender misericórdia em favor de alguns fiéis pelo todo. Eu vim aqui essa noite para te dizer: permaneça fiel, porque por conta de você estar de pé, sua família vai ficar de pé. Permaneça fiel.
porque a sua fidelidade está sendo celebrada nos céus. Deus encontrou apenas um homem em toda a terra, chamado Noé, que andou com ele, precipitando assim a destruição do mundo com o dilúvio global. Elias, desesperado com o estado moral de Israel, acreditava ser o único fiel que ainda não adorou a Baal. No entanto, Deus revela a Elias que ele preservou 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal e a Astarote. Eu tenho 7.000, Elias, um remanescente, eles estão sustentando todo. A existência desses fiéis demonstrava que Deus sempre preserva um remanescente, mesmo nos tempos mais sombrios, para levar adiante os seus planos. Durante o exílio na Babilônia, nós vemos Deus usando Daniel e 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram parte de um remanescente para preservar o povo judeu e estender o reino de Deus aos impérios babilônicos e persas. É incrível como a presença deles trouxe julgamento e trouxe transformação em toda a sociedade. Aqueles 4 meninos, 4 rapazes, era o tempero da Babilônia. Eles deram gosto, sabor onde chegavam. Um cristão sem sabor é uma contradição. Os pais da igreja primitiva abraçaram o conceito de um remanescente justo. Em A Cidade de Deus, Agostinho de Hipona argumentou que a presença dos cristãos no Império Romano retardava o julgamento de Deus. Ele escreveu que a santidade dos santos, mesmo em meio a uma sociedade corrupta, agia como um preservativo, retardando o pleno derramamento da ira de Deus sobre a idolatria e a perversa cultura que os romanos tinham. João Crisóstomo acreditava que, assim como o sal impede que os alimentos estraguem, os justos preservam a sociedade da decadência moral completa por meio da sua piedade e das suas orações. As Escrituras então fornecem exemplo de justos intercedendo por um mundo pecador e adiando ou impedindo o seu julgamento. Moisés intercedeu pelo povo de Israel depois que eles adoraram o bezerro de ouro, e diz a Bíblia que Deus aplacou a sua ira e cedeu às orações de Moisés, um intercessor. Assim como diz a Bíblia em Daniel capítulo 9, ou Neemias capítulo 1, ou Esdras, eles intercederam pela restauração de Jerusalém e foram atendidos. Eles confessaram os pecados do seu povo, implorando a Deus por misericórdia, o que resultou no rei Ciro promulgando um decreto para que os judeus reconstruíssem o templo e a cidade de Jerusalém. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito pode a oração de um justo. Um justo. Um justo pode virar o céu da Babilônia, como fez Daniel. Um justo pode virar os céus da Média e da Pérsia. As orações do remanescente justo podem mudar o curso da história. Eu celebro demais intercessores verdadeiros, não aqueles que tentam parecer intercessores, com olhar de peixe morto, tentando parecer espirituais, carentes de autoestima, precisam ser celebrados pelos homens. Esses intercessores não estão nem aí, eles comparecem diante do trono e tudo mais vira opaco, fica sem brilho, porque eles viram a glória de Deus. Durante a queda do império, o colapso do Império Romano, a sociedade não se atomizou por conta dos cristãos. Isso quem fala é a sociologia. Foi a fé cristã, os monges dedicados à oração, ao estudo, ao trabalho manual, que tornaram centros de aprendizado e renovação espiritual, que garantiram que a luz do Evangelho continuasse a brilhar mesmo nesses períodos mais sombrios da história do mundo. E o conceito de um remanescente santo que preserva a sociedade é sustentado por séculos de ensinamentos cristãos. O conceito de um remanescente santo continua nos ensinos de Jesus. Jesus chama seus discípulos de o sal da terra. Veja que para você mudar o sabor de algo, você só precisa de um pouco de sal, não é muito.
Diga para o seu irmão, não é muito. Isso é tão importante pensar que alguns poucos podem fazer a diferença. Ei, eu vim aqui te notificar, te anunciar que alguns poucos podem fazer a diferença. Eu vim aqui te dizer que 300 somente podem vencer um império de nações reunidas, de milhares, cercando o vale do Armagedon, com 300 trombetas e brados e júbilos e expressões de unidade. No mundo antigo, o sal era usado para realçar o sabor dos alimentos e como conservante, especialmente em climas quentes, onde os alimentos se deterioravam rapidamente. O sal atuava retirando a umidade dos alimentos, impedindo o crescimento de bactérias e interrompendo a decomposição. Ao chamar seus seguidores de sal da terra, Jesus estava indicando que a presença deles preservaria o mundo da decadência moral e espiritual e possivelmente do julgamento. Então, quando uma terra, é o que diz John Dawson, quando uma cidade, um país é julgado, é porque os cristãos falharam em salgar o mundo. E ao chamar seus seguidores de sal da terra, de acordo com Mateus 5,13, os cristãos deveriam iluminar o mundo, e se a sua influência fosse ineficaz em preservar o mundo, eles seriam pisados. O sal para mais nada serve quando perde o sabor do que para ser pisado. Cristãos sem sabor são cristãos desprezados, até mesmo pelo mundo lá fora. Quando você tem posição, as pessoas podem te criticar, mas elas sabem quem é você e que você honra o testemunho que você carrega em Jesus Cristo, nosso Senhor. É Paulo quem chama a igreja de filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aos Gálatas que ele diz que vocês são luz. O remanescente justo, então, se destaca em um mundo escuro, refletindo a luz de Cristo e reprimindo as forças da escuridão. A santidade, então, a santidade pessoal é a chave para preservar a sociedade do colapso moral. Um remanescente fiel. Nós não precisamos ser maioria, nós só precisamos ser sal, ser santos, ser luz. Como portadores da imagem de Deus, somos chamados a refletir a imagem precisa de Deus em Cristo Jesus para o mundo. Então, existiam 4 grupos principais nos dias de Jesus. Os saduceus, que fizeram um pacto com os romanos, pois se preocupavam com o poder, a influência e o controle. Eles se venderam ao império opressor, se venderam. Eles eram separatistas e funcionavam como uma polícia cultural, um talibã, e lamentavam o declínio da moralidade e dos bons costumes, e acreditavam que através do arrependimento e santidade forçada, Israel seria levada à sua antiga glória. Os essênios retiraram-se para o meio do deserto para escapar do mundo pagão. Eles pregavam o fim do mundo e o juízo final sobre os maus. Os zelotes tinham uma visão violenta e pragmática. Eles queriam tomar o governo pela força das armas. Jesus trouxe uma visão diferente de transformação. Sua visão não era controlar nem abandonar o mundo. Seu reino é feito de valores: justiça, alegria, paz. Justiça, alegria, paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, são valores: justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Sua estratégia se chama igreja, uma minoria criativa, um remanescente fiel, unida numa teia de relacionamentos fortemente leais uns aos outros, articulados em uma rede de vida, empenhados em transformar o mundo.
Isaías descreve a igreja como a luz em avanço em um mundo coberto de trevas. Desponte, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a luz resplandecente, a glória resplandecente do Senhor. Foi Daniel quem viveu na Babilônia por 70 anos. Reis passaram, reis vieram, reis se foram, e Daniel estava na corte. Quando tinha um problema muito sério, eles diziam: tem um cara ali que resolve. Quem? É um tal de Beltesazar. Quando existiam crises, eles sabiam onde buscar soluções. Mas apesar de residir na Babilônia, Daniel estava sob o senhorio do Senhor Deus de Israel e não sob o poder do sistema dos caldeus. Ele era sal. Ele se recusou a comer a comida que lhe foi dada, os manjares da Babilônia. Ele se recusou a se ajoelhar perante as imagens da Babilônia. Ele se recusou a parar de orar, mesmo sob um decreto do rei. Ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite. E quando o decreto do rei chegou de que por 30 dias ninguém mais podia orar senão ao rei, ele continuou obedecendo a Deus e não aos homens. Ele foi jogado na cova dos leões, mas ele não tinha cheiro de carne. Alguns cristãos vão para a cova dos leões, mas cheiram picanha. E os leões estão famintos de picanha. Apesar que picanha, você sabe a história da picanha, não preciso falar para você. Daniel estava na Babilônia, mas pertencia a outro reino. Ele vivia sob outro calendário e sob outro fuso horário. Diz o texto lá em Daniel capítulo 9: enquanto eu estava ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me, a hora da oblação da tarde, 3 horas da tarde, do horário da Babilônia não, de Israel. Ele estava direcionado, como orava desde Salomão, voltado para o templo em Jerusalém. Era assim que eles oravam, no horário de Jerusalém. Profetas têm um outro fuso horário. Ele estava virado para Jerusalém na hora marcada do sacrifício de um templo que nem existia mais. E ele estava sincronizado com o céu, vivendo sob outro referencial de tempo. Ele fazia parte de um remanescente que não aceitava o ponto de vista dominante. É incrível, porque os cristãos hoje se misturam, a gente não consegue separar o que é crente e o que não é crente. Porque a linguagem deles é a mesma, o procedimento é o mesmo, a maneira de negociar é a mesma. Não existe sabor, não existe gosto, não existe tempero. Daniel não usou o seu dom como um oportunista. Na corte de Beltesazar, ele disse: os teus tesouros fiquem contigo, como disse para Nabucodonosor. Hoje há muitas pessoas atrás de oportunidades, quando deveriam simplesmente seguir o fluxo. A palavra influência vem de influência. Fluência é a qualidade daquilo que flui. Note que esse fluir não denota poder, coerção, controle, mas sugere entregar-se, seguir no fluxo, sem qualquer esforço. Então você não força uma barra. Ou seja, você não consegue influência por esforço, senão por propósito. Você não se promove, você não se coloca lá. Porque se você se colocar, você facilmente pode ser tirado, mas se foi Deus quem te pôs, só Ele pode te tirar. Influência é o verdadeiro poder oculto por detrás da liderança. Jesus disse: não, meu reino não é deste mundo. Ele não disse que o reino dele não estava no mundo. Ele disse que o reino dele não significava os valores que Roma ou qualquer outro império representavam. Se ele quisesse, ele tinha conquistado o reino, o domínio pela força, pelo poder, pela influência. O rabino Jonathan Sacks nos fala sobre a carta de Jeremias aos exilados da Babilônia como um modelo de ocupação apostólica.
Eu citei isso aqui na última semana, quando eu falei sobre sal e luz. Sacks, que morreu recentemente, foi o principal rabino da Europa, lá em Londres, define isso como uma minoria criativa que consegue levar a redenção fazendo florescer todo o resto. Um pequeno grupo consegue influenciar o todo. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós não precisamos ter a maioria evangélica no Brasil para mudar as coisas. Porque apesar de dizer que em 2032 nós seremos maioria no Brasil, há muito pouco evangelho dentro do evangelho de muitos crentes. Há muito pouco testemunho na vida daqueles que se afirmam cristãos. Há muita pouca fé naqueles que se definem como batizados em nome de Jesus e seguidores dele. Jesus disse que nós somos uma cidade sobre a colina, uma cidade iluminada. Ele disse que os homens deveriam glorificar vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras, pelo seu bom testemunho. As pessoas deveriam procurar a igreja por conhecer você. Mas o contrário está acontecendo, algumas pessoas estão deixando a igreja por conhecer alguns crentes. Jesus pensou que nós podemos redimir a sociedade pelo nosso estilo de vida. Leslie Newbegin disse: nós devemos viver o reino de Deus de tal forma que provocamos perguntas nas pessoas para as quais o evangelho é a resposta. Mas se queremos simplesmente ascensão para preencher nosso anseio de popularidade, importância pessoal, nós não diferimos de qualquer sujeito esperto ou qualquer cantor secular. Cantores cristãos que querem simplesmente fama, projeção e poder não são diferentes da Madonna ou da... Você sabe o nome? Lady Gaga, Britney Spears. Essa galera aí que ao invés de cantar parece que está se masturbando. Aquilo não é canção, aquilo é pornografia. E se você ouve esse tipo de coisa, você está longe de ser sal da terra. Se queremos dinheiro para ostentar e provocar inveja nas pessoas, nós somos idênticos ao sistema que nós estamos propondo destruir. Jesus disse que se o sal perder o sabor, para mais nada serve. Nada tão ridículo como cristãos sem sabor, sem diferencial, sem gosto. Enquanto formos críticos e carentes de amor, não podemos transformar o mundo lá fora. Muitos cristãos são muito idênticos aos pagãos. Jesus disse: não sejam conforme os gentios. Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz: não sejam iguais aos gentios. Se nós fazemos políticas como os pagãos, negociamos como os pagãos, namoramos como os pagãos, falamos como os pagãos, nós somos pagãos. Nós somos chamados não somente para crer no Evangelho, mas para tornar o Evangelho visível pela qualidade de nossas vidas no mundo. Em um mundo pós-moderno, de relacionamentos rasos, nós somos a contracultura. Em um mundo de descompromissos, de ficar, somos aqueles que se fundem em relações substanciais, poderosas uns com os outros, que têm compromissos uns com os outros, em uma cultura pop trash. Pop trash é lixo cultural. Novelas que são lixo cultural. Programas de TV que são lixo cultural. BBB, A Fazenda, todas essas coisas são lixo cultural. E se alguém aqui assiste essas coisas, você está cheio de lixo cultural. Nós somos o movimento reacionário, pelo bonito, belo, ordenado, primoroso. O desejo de adquirir poder para ganho pessoal não combina com o reino de um Deus que deu a sua vida para servir a todos. Somos chamados para usar o poder que recebemos para servir nossa cidade e para redimir o mundo. Em um mundo conduzido por dinheiro, sexo e poder, nós somos levados por fidelidade, generosidade, serviço. Tim Keller, recentemente faleceu também.
pastor da Igreja Presbiteriana Redeemer, lá na Quinta Avenida, nos Estados Unidos, em Nova York, escreveu que a igreja primitiva era radicalmente diferente da civilização romana. O estilo de vida dos romanos era promíscuo, e eles eram avarentos com relação a dinheiro. Keller disse que a igreja era promíscua financeiramente, porque era generosa, e radicalmente contida em relacionamentos monogâmicos, fiéis aos seus relacionamentos. Amigos, sexualidade, riqueza e poder devem ser administrados como dons de Deus, de quem Ele nos pedirá conta. Se vamos invadir o mundo, não sejamos simplesmente uma troca das mesmas coisas que existem lá hoje. Vamos conquistar os montes da cultura. Para quê? Para reproduzir a mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo espírito. Se adoramos o dinheiro, não somos servos de Deus, somos servos de Mamon. Se fazemos qualquer coisa para adquiri-lo, estamos idolatrando, adorando um mundo que está prestes a desaparecer. Você duvida? Pergunte ao coveiro. Alguns de nós ainda somos muito idênticos ao mundo que pretendemos substituir. Jesus disse: vocês são o sal e a luz do mundo. Ora, não se esconde o candeeiro debaixo do velador. Somos a cidade iluminada sobre a montanha. Deveríamos ser o farol da cidade, a casa para onde todos olhassem e diriam: existe luz ali para resolver nossos problemas. E de fato existe. Se você pegasse o que nós pregamos aqui todo domingo e aplicasse a sua vida, ela seria muito diferente. Eu falei sobre 5 salmos por dia. Alguém cumpriu isso? 10 salmos, 50 salmos, uma semana de jejum, ler a Bíblia em atitude de oração. É assim que muda a nossa estrutura, os nossos valores, os nossos princípios, que criam sinapses no nosso cérebro, que ampliam os nossos horizontes, que nos dão as visões que nós precisamos. Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se falharem em temperar, vocês serão pisados. Paulo disse: não vos conformeis com esse século. Conformar, com a forma. Não tenha a forma do mundo. A palavra, portanto, é inconformidade. Mas a pergunta é: nós somos moderninhos ou pós-modernos? Na pós-modernidade, a moda é se ofender. Todo mundo está tão sensibilizado que qualquer coisa que você diga vai gerar polêmica. As pessoas têm mais direito de se ofender do que eu dizer a verdade para elas. Deus me mandou aqui essa noite para ofender alguns. Se você está no erro e no pecado, Deus está dizendo, como diz o texto em Provérbios, né? Aquele que logo cedo grita, fala pela manhã com o seu próximo, será amaldiçoado. É aquela história: você está dormindo e o despertador toca. Eu sou um despertador para muitos de vocês hoje, e espero que você não me amaldiçoe. Hoje, desempregado é uma pessoa em transição de empregos. Não pode mais chamar de carro velho, é carro clássico mesmo. Gordo é uma pessoa de porte avançado. Favela é comunidade. E eu já disse para vocês, né, agora apareceu, de fato, cumpriu a profecia. O bolo da nega maluca já não pode ser chamado assim. É o bolo afrodescendente, com distúrbios psiquiátricos. O pós-moderninho é um tipo revolucionário danoninho, floquinho de neve, que carrega um adesivo consigo, bem grande. Cuidado, frágil. Nós alimentamos fragilidades ou nós desenvolvemos resiliências? O que chamamos de pós-moderno é a produção de homens panqueca, amplos, finos, amplos, capazes de se conectar a uma vasta rede, mas sem nenhuma profundidade. Temos criado uma cultura de superação ou uma cultura de desculpas. E temos tanto vitimismo. Mas à medida que envelhecemos,
Se você não se ajudar, ninguém vai poder ajudar você mais. Todos enfrentam desafios, mas isso não é desculpa para se encolher e sentir pena de si mesmo. Vitimistas veem um obstáculo como um desafio injusto. Os vencedores veem os obstáculos como uma oportunidade a ser superada. Vitimista acredita que o mundo inteiro está contra ele. Um vencedor acredita que o mundo inteiro precisa dele. Um vitimista vê o desafio como um obstáculo. O vencedor vê o obstáculo como uma oportunidade. O vitimista culpa os outros pelo seu fracasso. O vencedor assume a responsabilidade pessoal pelo sucesso e pelo fracasso. Se deu ruim hoje, amanhã vai dar bom, em nome de Jesus. E eu sou responsável pelos meus resultados. Diga para o seu irmão, eu sou responsável pelos meus resultados. Diga para ele, eu sou responsável pelos meus resultados. Diga, eu sou responsável pelos meus resultados. Um vitimista depende de esmolas dos outros para ter sucesso. Um vencedor se contenta com o que já tem para ter sucesso. Um vitimista nunca está satisfeito e sempre busca algo mais. O vencedor é grato pelo que já tem e constrói sobre isso para ter mais ainda na vida. Um vitimista sente que todos lhe devem algo. Um vencedor acredita que deve algo ao mundo. Um vitimista vive às custas dos outros. Um vencedor vive para abençoar os outros. Um vitimista terminará seus dias amargurado. Um vencedor terminará seus dias satisfeito. Um vitimista só vê portas fechadas. Um vencedor só vê portas abertas. Um vitimista espalha uma atitude negativa para os outros. Um vencedor motiva os outros a ir adiante. Um vitimista desiste rapidamente se não tiver sucesso. O vencedor não desiste até ter sucesso. Um vitimista tem poucos amigos verdadeiros. Um vencedor tem amigos de longo prazo. Um vitimista repele as pessoas. Um vencedor atrai pessoas. A mentalidade de vítima está sempre lutando por seus direitos. Um vencedor vive para defender o direito dos outros. Um vitimista tem um espírito crítico e julga os outros. Um vencedor abençoa os outros. Um vitimista joga com as emoções dos outros. Um vencedor libera a paixão dos outros. Um vitimista usa as pessoas pelo que pode obter delas. Um vencedor inspira as pessoas a prosperarem. E por último, a mentalidade de vítima tem fé no poder do mal para piorar as coisas. O vencedor tem fé em Deus para melhorar as coisas. O homem pós-moderno é um homem massa, é um homem pasta, é um soldadinho de chumbo. Eu não deveria, mas eu me escandalizo muito ainda com a ignorância dos irmãos, principalmente na internet. A estupidez não tem limites. Há tanto marxismo, niilismo, positivismo, gnosticismo na igreja. Cristãos não discipulados, não treinados, não equipados. Paulo disse, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com a forma, conformar. A forma, transformar. Seu chamado é para transformar o mundo, começando por você mesmo. Se nós queremos mudar uma organização, nós precisamos começar com um líder. Se nós queremos mudar o Brasil, precisamos começar com um líder. Se nós queremos mudar uma igreja, precisamos começar com o líder. Uma empresa, começar com o líder. Um time de futebol, e ainda bem que hoje eu torço para essas coisas, porque eu sou flamenguista não praticante. Ou seja, para mim não é uma religião. Eu tenho um Deus verdadeiro e adoro. E toda vez que o povo deixa de vir na igreja para assistir jogo, eu torço contra. E normalmente dá certo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu aprendi em Israel
que os pastores devem levar o rebanho para pastos verdes. É o que diz o Salmo 23. Mas quando não há nada para comer, as cabras comem as raízes, tornando a terra estéril. Elas comem as raízes e o chão fica estéril. Nosso povo está comendo raízes porque lhes falta pastores. Diga para o seu irmão: falta pastores. Empurra seu irmão e fala: falta pastores. Alguns querem atribuir somente aqueles que pregam no púlpito, mas cada cristão é um missionário ou é um impostor? Elvin McManus disse: a igreja não existe para nós, nós somos a igreja e existimos para o mundo. Não podemos ser uma igreja saudável em meio ao caos enquanto tivermos reuniões de oração ao invés de uma cultura de oração. É necessário sair do modo sobrevivência. Tem gente que vive se arrastando de uma reunião a reunião tentando sobreviver. Agora, o que você me diz de um time que tem a bola, a posse da bola, e fica jogando, tocando a bola para trás, recuando, esperando acabar o tempo? Muitos de nós está esperando o jogo acabar e recuando a bola. Muitos na igreja estão tentando sobreviver. Alunos das universidades estão tentando não cair. Uma mentalidade de sobrevivência é o mesmo que viver arrastando. Nós não fomos criados para nos esconder, nós somos a luz do mundo. Nós não fomos criados para nos encolher em alguma esquina, nós somos o sal da terra. Nós não fomos criados para ficar subordinados ao mal, pedindo para o reino do anticristo chegar. Nós nascemos para andar em meio ao caos e exterminar as pragas. Somos a cura desse mundo, somos luzes ardentes, brilhantes, incandescentes, de zelo espiritual, cabeças transformadas que são pistas de pouso para as revelações frescas de Deus. Somos vozes da verdade e da santidade que não estão mais satisfeitos de assistir o mundo acontecer, mas querem fazer a diferença no mundo. Margaret Mead disse: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas pode mudar o mundo, porque na verdade é a única coisa que pode fazê-lo. Um pequeno grupo de pessoas, uma minoria criativa, como na Inglaterra do século XIX, onde, baseada na necessidade de trabalho escravo, até 1807 se aboliu o comércio. Em 1833, por obra de um grupo de pessoas, liderados por William Wilberforce, eram chamados do Clube Kaplan, que se reuniam e pensavam, oravam, discutiam as políticas públicas e como eles iriam transformar a Inglaterra do século XIX. E assim eles o fizeram. Stephen Michael Tompkins disse que o ethos de Kaplan se tornou o espírito da época em todo o país, em um lugar com nobres pensadores, com a pele no jogo, gente que estava pronto para se sacrificar por algo. Eles mudaram o curso de uma nação. Uma comunidade de pessoas que viviam perto uns dos outros, compartilhavam a vida em comum, apoiavam uns aos outros e traçaram estratégias para modelar uma nação e o mundo inteiro. Na Alemanha, em 1722, o conde Zinzendorf ofereceu asilo aos cristãos perseguidos da Boêmia e da Morávia. Nicholas Ludwig von Zinzendorf nasceu no século XVIII e herdou terras e dinheiro de sua rica família. Ele poderia ser um bom vivant, viver para se divertir, como muitos playboys retardados que nós temos aqui. Mas ele teve uma visão que mudou sua vida. Eles construíram uma vila em Herrhut. Veja meu alemão como é perfeito. Herrhut. Eu estive lá, na casa dele, nesse lugar aí, Herrhut, que se tornou um refúgio
para 300, 400 pessoas. Mas aquele grupo era muito dividido, tudo deu errado. Cada subgrupo tinha uma prática diferente de fé, o que produziu muita tensão. Mas o conde Zinzendorf conseguiu fazer um código voluntário de unidade fraternal que todos assinaram. E depois disso, houve um derramar do Espírito de 10 horas seguidas. 10 horas onde o Espírito Santo foi derramado. Então, no meio de lugar nenhum, veio um fruto extraordinário para o mundo inteiro. Do lugar mais improvável, de refugiados fugindo do seu país por conta da perseguição religiosa, que se reuniram ali, que viviam pela bondade de um nobre. Às 10 horas se tornaram em um movimento de oração de mais de 100 anos. 100 anos foi o impacto dos morávios sobre o mundo, um movimento missionário maior que todos os outros desde o livro de Atos. Foi em 2012 que nós estivemos lá. Incrivelmente, havia muita palha seca no quintal da casa do conde. E ao olhar para aquela palha, eu senti o Espírito Santo falando comigo: toda a Europa é como essa palha, só precisa de um pequeno fogo para colocar fogo no continente inteiro. Deus quer fazer outra vez o que fez na Europa. Quando nós estávamos lá no sul, em Constance, nós estávamos cantando justamente no lugar onde John Hus foi queimado numa estaca. Pastor Dito estava com um violãozinho e nós, num pequeno grupo, estávamos ali adorando a Deus. E é incrível como a atmosfera mudou. E é incrível como todos que passavam estavam famintos, porque um pedaço de pão para quem tem fome é um banquete. É incrível como qualquer movimento é um movimento que atrai pessoas. Eu realmente acredito que o velho continente, que se declara pós-cristão, pós-moderno, vai receber uma visitação da coisa mais moderna que existe nesse universo, que é o frescor do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Foi a partir daquele pequeno povoado que William Carey, o pai das missões modernas, foi inspirado pelos moravianos. John Wesley conta que fez uma viagem para os Estados Unidos e haviam ali alguns moravianos. E houve uma grande tempestade. E ele ficou muito assustado, pensando que ia morrer. E os moravianos estavam pacíficos, tranquilos, prontos para morrer, porque eles sabiam em quem tinham crido. Wesley disse que o impacto da fé daqueles homens mudou ele para sempre. Você sabe se o sujeito está convertido ou não quando o avião começa a tremer e você olha para o lado e tem alguém assim: você está pronto? Se não estiver, é a sua hora. Entregue sua vida para Jesus agora, porque se ele cair, nós vamos juntos para o paraíso. Caso não, adeus, bye bye. Alasdair MacIntyre disse: eu só posso responder a pergunta o que eu devo fazer se antes responder a pergunta prévia de que história eu faço parte. Levante a mão, levante o seu rosto e diga: de que história eu faço parte? Pergunte para o seu irmão: de que história você faz parte? Eu já fui convidado para tantas coisas na vida, recebo tantos convites, e às vezes eu digo: eu não faço parte dessa história. Ei, desculpe, eu não faço parte dessa história. Quando às vezes você é procurado, tentado, uma maneira discreta, educada, fina de você dizer: ei, eu não faço parte dessa história. Ei, o meu papel não é esse. Eu não vou cumprir algo que não está escrito no script de Deus para mim. Ei, então, qual é o seu enredo? Seu papel, sua contribuição? O que você foi chamado para fazer? Narrativa é a moeda da nossa cultura. E Bob Buster diz: aquele que conta a melhor história é o que vence. A melhor história. Eu gosto de filmes, eu gosto de boas histórias, de boa produção,
Mas primariamente um filme tem que ter uma boa história. E hoje a guerra é por atenção. O quão claramente estamos contando a história mais linda de todas as histórias do mundo. Nós temos a melhor história. Tanto que eu digo que aquele seriado de Davi, A Casa de Davi, não precisava de tanta licença poética, assim como The Chosen não precisa de tanta licença poética, porque a história por si, ela é poderosa. Então nós mutilamos a mensagem e contamos somente uma parte da história às pessoas. Uma metade da história é que nós dizemos que nascemos pecadores e o nosso foco é ir para o céu. A outra metade é que nós somos seres maravilhosos indo para um futuro glorioso. Nós temos a melhor história, mas muitos de nós não sabem contá-la. Alguns só sabem dizer: você vai para o inferno, desgraçado, vai virar churrasquinho, aleluia, glória a Deus. Não tem nada para afastar tantas pessoas e dizer: esses crentes são chatos. A melhor maneira é dizer: você foi perdoado em Cristo Jesus, você tem direito de ir até a cruz, receber uma herança poderosa e viver poderosamente, nascer do Espírito, ter águas vivas dentro de você, mudar seus relacionamentos, viver uma vida impactante, transformar o mundo. Não chame mais ninguém de ímpio, por favor, chame de pré-crente. Sabe aquele pré-crente? Nós somos a criação amada, chamados como herdeiros no trabalho de resgatar a boa criação de Deus. Essa visão é tão radical que você passa a ser alguém apenas procurando ser salvo. Você passa de alguém apenas procurando ser salvo para ser instrumento de redenção, para renovar todas as coisas. O Evangelho foi escrito para sociedades. Os olhos de Deus estão sobre as nações e não apenas sobre indivíduos. Nós fomos enviados de outro mundo para este mundo a fim de salvá-lo. E para terminar, em 1992, na Guerra de Sarajevo, o violoncelista principal da ópera de Sarajevo vestiu o seu fraque preto. A região estava em guerra. E Ismail-Zolovic, veja como tocou sua música em cemitérios, funerais, nos escombros dos prédios e nas ruas destruídas pelo bombardeio. No meio da guerra, vestido de fraque, ele foi aos lugares do conflito. A sua música criou um oásis em meio ao horror. Ele criou beleza em meio ao caos. O jornalista perguntou: você não está louco por tocar em uma zona de guerra? Ao que ele respondeu: pergunte a eles se eles não estão loucos de bombardear Sarajevo. É só uma forma diferente de ver as coisas. Uma minoria criativa, um pequeno grupo de pessoas, não se contenta com o status, mas libera beleza e profetiza vida, como a vida pode ser. De uma cultura emergente de 12 discípulos, que nós éramos. Lembra disso? Depois, 70. Nós nos tornamos a cultura dominante. Das cinzas do Império Romano nasce a civilização ocidental, judaica cristã. E de cultura dominante, nós nos tornamos uma subcultura. Nós abraçamos uma visão apocalíptica de fim de mundo. Nós renegamos a nossa história e estamos esperando o fim. E agora, somos chamados a ser uma minoria criativa, uma contracultura, que estão prontos para revelar ao mundo a glória do Deus que prometeu que toda a terra será cheia dela, como as águas cobrem o mar. E não precisa de muito. Na parábola de Jesus, do fermento,
lá no capítulo 13 de Mateus. Ele disse que uma mulher pegou 3 medidas de fermento, veja a quantidade, tão pouca coisa, e levedou a massa inteira. Ele não disse você é o fermento do mundo, mas acredite, nós somos, e um pouco de nós no mundo pode mudar substancialmente o todo. Não é muito sal, às vezes muito sal até estraga as coisas. Nós só precisamos de um pouco de sal de verdade. Quantos já colocaram sal num negócio que não tinha gosto? Quantos gostam de comida sem sal? Quantos gostam de crente sem sal? Fique de pé essa noite. Como você consegue influenciar sua família? Sua vida tempera. Você diz, eu sou o único na minha família convertido. Você não é o único, você é o primeiro. Talvez você está lá no seu trabalho cercado de onças, de leões, de hienas. Como Daniel, você se sente na cova dos leões. Mas se você se deixar ser usado por Deus, você vai moldar a realidade. Nós somos aqueles que moldam e não são moldados pela realidade. É o que Paulo disse. Como eu comecei, então eu termino. Não tenham a forma, não vos conformeis. A palavra é inconformidade. Não seja igual. É a síndrome das pessoas beges. O bege combina com tudo. E tem gente que chega em qualquer lugar e adquire a cor das coisas. É o cristão camaleão. Ele muda de acordo com a necessidade. Sabe? Nós fomos chamados para mudar a realidade, transformando-a de acordo com a vontade de Deus. E o texto termina dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje eu oro por cada pessoa que o Senhor nos deu aqui essa noite, por cada pessoa que nos assiste pela internet, que deixou de vir para a igreja porque ficou assistindo o jogo até mais tarde. Eu oro para que essa religião seja quebrada. Eu oro hoje por cristãos discípulos, não meramente membros ou seguidores, mas agentes transformadores. Senhor, nos dá um povo apostólico nessa cidade, um povo que invade a cultura e que fermenta, que modifica. Políticos que não aceitam propinas, que não fazem conchavos, que não negociam princípios, não negociam verdades. Homens de negócio que não estão simplesmente no negócio de ganhar dinheiro, mas que ganham dinheiro como o subproduto de uma missão que existe, de transformar a realidade, de criar ecossistemas, de abençoar as pessoas, de patrocinar o reino de Deus. Pessoas que não estão atrás do dinheiro, mas que o dinheiro está atrás delas, porque elas estão atrás do Senhor, porque elas buscam a Ti e Te obedecem. Virão atrás delas todas essas coisas, todas essas bênçãos. Universitários que não precisam do aval, da validação da turma para ser aceito, porque sabe que foi aceito por Jesus e não precisa fazer o jogo do grupo, não precisa se comprometer, não precisa se vender, não precisa negociar sua alma, seus princípios, seus valores.
homens e mulheres que honram seu matrimônio, que honram seus compromissos feitos no altar, filhos obedientes aos pais, que têm respeito à autoridade, cidadãos que não abriram mão do Brasil, mas que acreditam na sua transformação, não por meio de reclamações e murmurações constantes, por medos, desilusões, decepções, mas como disse o apóstolo Tiago: eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira, nem animosidade. São mãos limpas, sem ódio no coração, sem amargura no peito, que são capazes de mover os céus e criar o ambiente que nós precisamos para que a nação brasileira seja liberta de fato. Hoje nós oramos, Senhor, com mãos erguidas. Devolve o Brasil aos brasileiros, liberta a nação dos grilhões da impiedade, da injustiça, do domínio dos ímpios, dos perversos e dos maus. Converte corações, traz sobre nós o teu reino. Tu és o Senhor dessa pátria, tu és o Senhor desse país, tu és o Rei de todas as nações. Tu vieste ao mundo e prometeste que receberás a recompensa dos teus sacrifícios. O Brasil pertence a ti, Jesus. Vem resgatar aquilo que é teu. Levante as suas mãos hoje e ore pela sua família. Levante as suas mãos hoje e ore pela sua casa, pelos seus filhos. Ore hoje pelos seus negócios. Ore hoje para que você seja esse sal, seja essa luz, seja esse fermento, seja essa minoria criativa que cria um impacto maior. Seja um valente de Gideão, seja um guerreiro, um destes santos que preservam o mundo da destruição. Levante as suas mãos essa noite em nome de Jesus. Mãos santas, sem ira, sem animosidade. Levante as suas mãos, você que acredita. Pai, nós oramos essa noite e abençoamos cada mão que está erguida, cada mão que está levantada. Liberamos sobre eles os teus planos, os teus projetos, o teu propósito, a tua missão, o teu empoderamento, as tuas ferramentas, os teus anjos, o teu Espírito Santo. Hoje derrama graça, derrama poder, derrama vida, livramento, derrama vitória sobre os filhos de Deus essa noite. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e o adore. Pai, nós hoje estamos aqui unidos e temos um pedido a fazer. Queremos fazer parte desse remanescente, desse grupo de pessoas que preservam o mundo, que transformam a realidade, que dão gosto, tempero, sabor à sociedade, que fazem a diferença, que não vivem fortuitamente, casualmente, mas que têm um propósito, uma missão e irão executá-la. Senhor, como aquela velha oração, o que fores fazer nesta geração, não faça sem nós. O que fores fazer nesta estação, segundo semestre de 2025, não faça sem nós. Eu tenho uma palavra. Há algo para acontecer em nosso meio que vai reverberar no Brasil. Há uma contribuição de Deus para o mundo que nasce nesse ambiente, nessa atmosfera, nesse lugar chamado
comunidade das nações. Deus tem um avivamento para trazer sobre nós, individualmente, coletivamente. Deus tem algo para entregar para cada um de vocês, e você tem que estar de campana, na expectativa de que Deus venha te visitar, porque Ele vai fazê-lo. E nesse segundo semestre, que começa nessa terça-feira, existe algo de Deus para acontecer. Existe uma colheita especial para os filhos de Deus. Existe uma retribuição, uma recompensa para os fiéis, e um acerto de contas para os infiéis. Escreva isso, lembre-se disso. Deus vai trabalhar, vai tratar, vai medir, vai julgar, e vai trazer sobre nós sua misericórdia e sua bondade. Abraça a pessoa do seu lado e ore com ela especificamente agora sobre esse segundo semestre. Estamos no meio do ano, estamos terminando o primeiro tempo, vamos começar o segundo tempo. Talvez você perdeu muito esse primeiro tempo, mas você vai virar o jogo no segundo tempo. Você vai virar o jogo no segundo tempo. Deus tem uma bênção especial no segundo tempo para a comunidade das nações, para todos os seus membros. Eu quero liberar sobre você o propósito para o qual você nasceu, para o qual você foi criado, para o qual você existe. Quero liberar anjos, o Espírito Santo, a bondade e o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. E quero liberar uma atmosfera sobre a sua vida que vai influenciar os seus arredores. Você não vai se modelar, vai modelar. Você não vai se conformar, vai transformar. E o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Diga comigo: o que está em mim é maior do que o que está fora de mim. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. Diga: quem está em mim é maior do que qualquer força contra mim. Os inimigos que se levantaram cairão diante de mim. Os que vieram por um caminho fugirão por 7 caminhos. Eu emprestarei, não tomarei emprestado. Eu sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por debaixo. Não faltará o óleo sobre a minha cabeça. Serão alvas todas as minhas vestes. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que ousa contra mim em juízo, eu a condeno agora. Esta é a minha herança, este é o meu direito, que do Senhor procede. Está feito. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima semana, um ótimo mês de julho, um incrível segundo semestre.